Mais forte. Eu nasci para dar certo. Aleluia. Se tiver liberdade, fala para essa pessoa: você nasceu também para dar certo. Aleluia. Aleluia. Pode tomar os seus devidos assentos, meus irmãos. Glória a Deus. Quero compartilhar essa palavra com os irmãos, a qual Deus colocou no meu coração, sobre bênçãos, sobre promessas e uma certeza da parte de Deus, que você nasceu para dar certo. Amém? Eu não sei o que você tem vivido, não sei pelo que você tem passado, eu não sei talvez a sua história, mas Deus sabe da sua história, Deus sabe de tudo que você passou, Deus sabe de tudo que você viveu, sabe do que você está vivendo, sabe dos seus sonhos, sabe do seu foco, mas Deus, Ele sabe, muito além, sabe, Deus sabe de coisas que você não sabe, porque em Jeremias, capítulo 29:11 diz: eu é que tenho planos a vosso respeito, para vos fazer prosperar e não causar dano. Planos de uma esperança, planos de um futuro. Aleluia. Então, amado, eu não sei da sua expectativa. A minha expectativa da parte de Deus é de bênção, é de vitória. Quantos aqui tem uma expectativa da parte de Deus de bênção e de vitória? Aleluia. Tem que ter. Mas e as aflições? Teremos. Mas independente dela, a minha certeza, a minha convicção é de bênção e de vitória. Aleluia! Você vai ter bênção e você vai ter vitória, em nome de Jesus. Amados, o texto que Deus ministrou comigo, Josué, capítulo 1, versículo 9. Mas eu quero, antes de meditar nesse capítulo, nesse versículo, eu quero meditar alguns versículos de bênçãos e de promessa para a tua vida, para fortalecer a tua fé, amados. Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, o seu Deus, amado, suprirá todas as suas necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Aleluia! O meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as minhas e as suas necessidades. Aleluia! Deus, Ele vai suprir. Provérbios 16:3 diz: apresente, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e sendo assim, os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia, uma bênção, uma chave: consagre os seus planos, os seus sonhos, aquilo que você está almejando, aquilo que você está num desafio da sua vida, algum projeto. A palavra está dizendo, Provérbios, escrito por Salomão: consagre ao Senhor, apresente ao Senhor tudo que você faz, e você fazendo isso, os seus planos serão bem-sucedidos. Salmo 23:1. Coloquei vários versículos aqui para fortalecer a tua fé. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Aleluia. Você pode dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. De nada você tem falta. A versão é essa, né? De nada me faltará. Que você pode olhar e falar: cadê meu carro? Cadê minha casa? Cadê a picanha? Cadê o dinheiro do aluguel? É: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque aquilo que você precisa, eu lhe garanto, você tem, irmão. Aleluia. Você tem. Teve alimentação hoje? Deus supriu a sua necessidade. Tem um lar, independente se é alugado ou não, Deus tem suprido a sua necessidade. Deus tem cuidado de você. Salmo 3:8. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Quem é o povo de Deus aqui? Quem faz parte do povo de Deus aqui? Todos nós. E Salmo 3:8 diz: do Senhor veio o livramento. Talvez está passando por prova, talvez você veio: Deus me dá uma resposta, Deus me dá uma direção, Deus, para mim, eu estou vendo e as portas estão fechadas, e eu não consigo ver além daquilo que eu já estou vendo, porque a luta já tem estendido por longo tempo. Mas esse salmo vem dizendo: do Senhor vem o livramento, e a bênção de Deus está sobre a tua mão, direcionada ao seu povo. Glória a Deus. E para concluir,
nessa introdução, Isaías 1:19, eu amo essa passagem, aonde Isaías está profetizando para um tempo que está afastado de Deus, um tempo de crises também. Isaías é levantado, como um profeta do Senhor, e ele vem dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia, amém. Fala para a pessoa que está ao seu lado, se tiver liberdade, se quiserdes e se ouvir, fala para ele: você comerá o melhor dessa terra, amém. Eu profetizo sobre a tua vida, você que está aqui, você que está em casa, que você comerá o melhor dessa terra, em nome de Jesus, aleluia. Hebreus 10:23, eu tenho que ler também. Se apegue com Deus, pois Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, amém? Então, amado, eu não sei como você está, mas se apegue com Deus, porque a palavra diz que Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu tenho promessas na minha vida, você tem promessas na sua vida, e há muito tempo eu questionava a Deus em algum momento: Senhor, será que vai cumprir? Porque há tantas promessas e eu não vejo nada acontecer, os anos estão passando e eu não vejo mudança. Eu tenho orado, tenho buscado, tenho sido fiel dizimista, tenho andado na palavra, eu tenho sido fiel ao Senhor, mas a promessa, a palavra que eu tive, não está se cumprindo. Já se passou 3, já passou 4, já passou 7 anos, e eu não estou vendo nada acontecer. Mas certo momento, amado, as promessas de Deus começou a se cumprir na minha vida. Então há um tempo de Deus para mim, há um tempo de Deus para a tua vida. Então há promessa de Deus que ainda não se cumpriu, mas eu tenho a certeza que vai se cumprir, porque a palavra diz que o meu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é justo para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. Aleluia. Quantos creem que dão glória a Deus? Glória a Deus. O tema dessa palavra para você é: você pode. Aleluia. Você pode. Se você pode, a palavra que eu tenho para você é, da parte de Deus: faça acontecer. Você pode. Então faça acontecer. Será que você, caminhando para as promessas, você tem feito, você tem caminhado de fato para que as coisas venham de fato a acontecer na sua vida? Sabe, existe uma palavra, existe um posicionamento de muitas pessoas dentro da autossabotagem. Pessoas que se posicionam numa posição de vitimismo. As coisas estão difíceis, irmão. Se eu perguntar para quem as coisas estão difíceis, possivelmente 90% aqui vai levantar a mão falando: pastor, as coisas estão difíceis. Sempre houve tempos difíceis, talvez houve alguns tempos, dias melhores, mas tempos difíceis sempre houve. Haverá dias melhores, mas tempos difíceis sempre existirão. Então não é a questão do tempo, irmão, é o posicionamento que eu tenho dentro das promessas. É o posicionamento que eu e você devemos ter dentro da palavra de Deus. Porque se nós cremos que Ele é fiel e Ele é justo para cumprir aquilo que Ele prometeu, eu devo caminhar em fé dentro daquilo a qual Ele tem apontado, acenado. Assim como Abraão decidiu sair lá da sua parentela, do ambiente de segurança, um ambiente de proteção, para caminhar na promessa, para caminhar sentindo aquilo que Deus prometeu. Deserto, prova, ausência de água, mas ainda assim ele continuou caminhando, peregrinando em sentido aquilo que Deus tinha falado para ele. Então aquilo que Deus falou para você, irmão: deserto, prova, ausência, dificuldade, mas mesmo assim continue caminhando. Pare, de se auto-sabotar. Pare com a visão de que tudo para você é mais difícil. Tem pessoas que é assim: pastor, para mim tudo é mais difícil, eu não sei porque eu vejo um milagre acontecer na vida do irmão, para ele é mais fácil, para ele as coisas acontecem. Olha, a vida do fulano chegou ontem, converteu tanto tempo, irmão. O que Deus tem para você é diferente daquilo que Deus tem para ele. Aquilo que Deus tem para mim é diferente daquilo que Deus tem para você.
E o tempo é o treinamento de Deus. Se está demorando, irmão, é porque uma bênção muito maior está sendo preparado para você. Aleluia. Mas vai chegar. Mas nós devemos caminhar em segurança em relação a isso. E devemos parar com essa visão, sabe? Sabe, que parece que a vida, o universo conspira contra mim, contra fulano. Deus, eu não sei porquê, o Senhor esqueceu de mim. Deus não me esqueceu de você, meu irmão, não me esqueceu. Você pode ter certeza que Deus não me esqueceu de você. José passou por uma prova lascada, odiado pelos irmãos, jogado no poço, sabe, foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, sabe, foi para a prisão novamente. Muitas coisas aconteceram na vida dele, mas ele permaneceu firme naquilo que Deus havia mostrado para ele. Amado, então fica firme naquilo que Deus tem mostrado para você. Mas pastor, tem que passar por isso, tem que passar. Como ministrado este domingo retrasado, na escola, primeiro se ensina a lição, depois aplica a prova. Deus, ele trabalha diferente. Ele quer promover o crescimento. Ele te joga lá na cova dos leões. Ele te coloca na situação para ver a sua fé. Ele te joga no caldeirão, amado. Ele te põe no deserto. Jesus, para começar o ministério dele, aonde ele foi colocado, Deus conduziu ele ao deserto. O ministério de Jesus começou no deserto, irmão. Então, se você está no deserto, você está no caminho certo. Porque é no deserto que Deus te prepara, no deserto que Deus te capacita, porque lá é lugar de ausência, dificuldade, de prova. E se você sobreviver esse deserto que você está passando, você estará preparado para viver todos os sonhos que Deus tem para cumprir através da sua vida. Aleluia. Tem que ficar firme. Então tem que parar, porque nesse momento, sabe, muitas pessoas entram nessa questão do vitimismo, da dificuldade. Irmão, você tem que decidir ser o escritor da sua própria história. Aleluia. Você tem que decidir ser o escritor da sua própria história. Você pode ser um fracassado, mas você pode ser um vencedor. Vai depender de como você lida com essa prova, de como você olha para esse gigante. Uma nação inteira olhou para um gigante, se acovardou, mas um rapazinho chamado Davi olhou para ele e falou: ei, aqui é a oportunidade. Então você tem que estar focado naquilo que Deus tem para você, sabe? Tem gente que ele não sabe, mas tem pessoas que se tornou o vilão da sua própria história. A prova sabe, gerou uma situação, e ele se colocou na posição de vitimismo, de incapaz, de coitado, de indefeso, de coitadinho, Deus esqueceu de mim, o mais pobrezinho, família humilde, eu não tive a oportunidade que o fulano teve, eu não tive o incentivo que fulano teve, por isso a minha vida é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Se você não mudar, se você não tiver uma postura de sair desse vitimismo, de sair desse comodismo, sabe, você de fato vai estar vivendo em fracasso e vai permanecer em fracasso. Mas Deus está despertando você, Deus está me usando nessa noite para falar para você: levanta, é tempo de marchar. É tempo, sabe, de você olhar para você e falar: eu nasci para dar certo. Irmão, você nasceu para dar certo. Em alguns momentos eu passei umas provas e eu falei: meu Deus. Irmãos, quando Deus me confirmou realmente o ministério da palavra, eu falei: Deus, a partir de hoje então eu vou viver para a tua palavra. Eu ainda era irmão na igreja. Eu falei: eu preciso trabalhar, mas eu não vou mais trabalhar de carteira assinada, eu vou trabalhar como autônomo, eu vou passar a prova, mas o Senhor vai sustentar a minha vida, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Entre o trabalho e a igreja, entre o trabalho e as coisas do Senhor, eu vou dar preferência às coisas do Senhor. Por isso eu vou deixar o meu trabalho secular, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu trabalhando, irmão, passei muita prova, foi 7 anos. Eu deixei de trabalhar de carteira assinada, eu tive que renunciar a muitas coisas. Minha esposa está aqui, irmão, fiquei 2 anos sem comprar calcinha para minha esposa. Tinha vezes que eu passava uma prova lascada lá em casa, mas como eu acabei de meditar aqui no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Aquilo que nós precisávamos, Deus, Ele supria.
Mas eu decidi passar por aquela escola, passar por aquele deserto, e não foi fácil. Mas teve uns momentos de prova que eu corri lá, imprimi uns 20 currículos, falei, meu bem, eu não consigo mais, eu não consigo olhar para a dificuldade que estamos passando aqui. E ela falava, não, Deus tem uma palavra. Vamos continuar. Irmãos, vamos continuar. Você pode falar para essa pessoa, vamos continuar. E eu abandonava aqueles currículos ali, irmão. Então a prova vem, a dificuldade vem, mas muitas vezes a prova vem, a pessoa fala, não, para mim não, as portas estão fechadas, para mim não, é na vida do irmão, não, é para você, tem algo especial da parte de Deus para você, mas o que você precisa se levantar, porque você pode, mas você precisa fazer acontecer, amém? Será que nós temos trabalhado para que as coisas de fato venham acontecer na minha e na sua vida? Aleluia! Amado, se alguém conseguiu, se você sonha, se você tem alguma meta, eu quero falar para você, se alguém conseguiu, você também consegue. Talvez está olhando para algo e fala, está difícil. Se alguém conseguiu, você também consegue, irmão. Não existe ninguém melhor do que você. Pode existir alguém mais preparado do que você, mas melhor do que você não tem. Aonde ele chegou, você pode chegar. Mas o que você precisa, o que nós precisamos, é fazer acontecer. Porque se ele conquistou, você pode conquistar também, aleluia. Sabe Davi, irmãos? Sabe Davi, quando ele foge de Saul, ele começa a formar um exército de homens, sabe, que havia sido rejeitado pela sociedade. Davi começa a fazer um exército de homens que de fato eram marginalizados. Mas aqueles homens, amado, começou a mudar, começou a ser transformado. Ele deixou de ser marginalizado e começou a ser guerreiro reconhecido. Crônicas capítulo 11 fala dos valentes de Davi. Esses homens que antes eram marginalizados, eles começaram a olhar para Davi. Começou a ter um padrão e falou, ei, Davi conquistou, Davi pode, eu também posso. Eles começaram a ter um padrão. Então, amado, quando você olhar para algum padrão, não é para você falar assim, é impossível. Não é para você olhar e falar, não, o preço é muito alto. Não é para você olhar e se inspirar e falar, se ele conseguiu, eu também vou conseguir, aleluia, amém? Josué capítulo 1, versículo 9, momento de prova, momento de dificuldade, momento de luto, momento de dor. Moisés acaba de falecer, o povo está no deserto, o líder morreu. Igual esses dias, o pastor pegou Covid, um mês sem o pastor na igreja, o Hugo pegou também, graças a Deus tem o pastor Walter aqui também. E agora o que vai ser da igreja? Irmão, a obra de Deus não para, aleluia. E a prova foi essa, a obra de Deus não para, independente do homem, mas Deus levanta o homem, Deus está levantando você, irmão. E aqui nesse momento na prova, Deus está levantando Josué. Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andar. Aleluia! Glória a Deus! É que nem eu falei, amado, tempo de prova, tempo de dificuldade, Deus estava levantando Josué. Tempo que estamos vivendo, Deus está levantando você, e a palavra é, ser forte e corajoso, aleluia. Não temas, irmão. Mas pastor, está difícil ser forte e corajoso, não temas. Mas da prova estou desempregado, irmão, ser forte e corajoso, não temas. Pastor, mas o tempo passou, está passando, e eu estou frustrado. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde você estiver, aleluia. Sabe, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Deus está levantando o homem, Deus está levantando você na sua casa. Deus está levantando você para você viver aquilo que Ele prometeu. Às vezes nós falamos levantar somente para o outro, não. Tem algo de Deus para acontecer na sua vida, para beneficiar você mesmo. Mas você precisa ter uma postura de olhar para você e falar, eu sou capaz. Porque Josué, quando recebe essa palavra, levanta, ele levanta.
Então nós precisamos nos levantar naquilo a qual Deus Ele prometeu para nossas vidas, marchar para isso, seguir o caminho, andar naquilo, na direção a qual Ele apontou para mim e para você, aleluia. Sabe? Eu não sei como que você se autoavalia, a sua condição financeira, não sei como você se autoavalia na sua questão da sua capacidade intelectual de aprender, desenvolver, de prosperar, de ser alguém. Irmão, eu estou vivendo aquilo que Deus prometeu para mim, pastorear, fui chamado para isso, entendeu? Eu estou vivendo um sonho que Deus gerou no meu coração, eu estou vendo aquilo que Deus prometeu para mim, é isso que eu nasci para fazer, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou, o propósito. Qual é o propósito? Deus chamou você, o que Deus tem para fazer através da sua vida? Talvez ser pastor, sim, mas talvez tenha muitos sonhos de ser um advogado, não sei, ser um dentista, não sei o que tem na individualidade, mas tem algo da parte de Deus através da sua vida. E eu admiro demais aquele juiz que se aposentou, Luiz Joaquim Barbosa. Não sei se você sabe a história do Joaquim Barbosa. Ele, acho que tem uns 2 anos atrás, ele se aposentou. Um juiz negro, ele era o presidente do STF naquele tempo. Para mim, um exemplo de homem, um exemplo de juiz, principalmente hoje, que de fato nós estamos olhando para o STF e vendo aquela vergonha, que ele era um homem de uma conduta moral, de uma ética, um homem justo, um homem correto, um homem que realmente fazia justiça com aquilo que era colocado na mão dele. Mas a história dele, morava no interior de Minas Gerais. Ele muito negro, uma família pobre, entre ele 8 irmãos. Então ele, quando chega na fase ali 18 anos, ele vai para Brasília em busca de um sonho. Qual é o seu sonho? Ele foi para Brasília em busca de um sonho, começa a trabalhar numa gráfica. E ele começa a trabalhar naquela gráfica, começa a fazer suas economias. Com muito esforço, ele fez uma faculdade, formou, fez um curso de procurador, passou. O sonho dele. Apareceu uma oportunidade, ele foi para a França, fez doutorado, fez mestrado, voltou, fez um concurso, passou para juiz, e de fato se tornou o presidente do STF. Hoje, irmão, nós vemos aí uma questão de ser negro, portas fechadas para algumas pessoas, sim. Agora você imagina 40 anos atrás, no tempo dele. Então, amado, o que eu tenho que falar para você, olhando para a vida dele é, se ele conseguiu, você também consegue, irmão. Você também consegue, ele tinha um sonho, e talvez tudo que você tenha é um sonho, e tudo que ele tinha era um sonho também. Quantos têm um sonho aqui? Então você tem tudo o que você precisa, irmão. Esse sonho que vai motivar, é esse sonho, é o propósito que tem gerado na tua vida, caminhe para ele. E ele caminhou para isso e pôde viver tudo aquilo que Deus tinha, pelo menos assim na sua área profissional, que ele sonhou, ele correu para isso, ele conquistou. Então, pare de vitimismo. Sabe, você nasceu para dar certo. Pare com essa questão de que o universo conspira contra você. Pare com o vitimismo. Você tem que acreditar no seu potencial. A palavra é essa. Fala comigo. Eu preciso acreditar no meu potencial. Melhor falar, eu acredito no meu potencial. Há um potencial da parte de Deus dentro de você, irmão. Por isso que Deus está chamando aqui Josué. Entre tantos homens, aproximadamente 3 milhões de pessoas, aqui estava nesse momento, aqui entre adultos, mulheres e crianças no deserto. Deus chama Josué porque Deus acreditava no potencial dele, e você precisa acreditar, porque Deus quando falou com ele, ele acreditou, aleluia. Então nós precisamos acreditar nos nossos sonhos. Talvez você esteja amado no fundo do poço, você que está em casa, talvez esteja no fundo do poço, talvez sua vida profissional não deslanchou, não aconteceu. Talvez ministerialmente você está frustrado porque também as coisas não aconteceu. Talvez você está quebrado, falido a tua empresa. Talvez seu casamento está passando por um momento de provação, de luta. Talvez você perdeu sua família, mas ainda dá tempo, irmão. Como essa adoração, sabe? Como uma árvore cortada, mas ainda há esperança, irmão. Aleluia. Não desista daquilo que Deus prometeu para você. Aleluia. Eu quero
ministrar, no meu tempo é um pouco mais curto hoje, mas eu quero falar de 4 posturas que você deve ter para transformar a tua história. Aleluia. 4 posturas. A primeira, acredite que você também pode. Amém. Primeira atitude que você tem que ter é você primeiramente acreditar em você. Não basta eu acreditar em você, irmão. Se você não acredita, não adianta incentivar, olhar, enxergar qualidade, enxergar potencial. Se você mesmo não acredita, você precisa acreditar que você também pode, que você nasceu para dar certo. Você precisa acreditar que você também, sabe, é um vitorioso em Cristo Jesus. Outros conseguiram, você também consegue. Outros formaram, você também vai se formar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender na nossa vida, para viver os nossos sonhos, para viver a promessa de Deus, sabe, para ter uma família, para ter paz, até para ser salvo, uma coisa, você precisa acreditar, porque a palavra fala que a salvação não vem por obras, a salvação vem por fé. Eu preciso acreditar. Aleluia. Então nós precisamos ter isso. Sabe, se outros alcançaram, você também vai alcançar. Então o que nós precisamos é parar de olhar as adversidades, olhar as dificuldades, olhar para dentro de mim, em Cristo Jesus, entender quem eu sou nele. E a palavra diz que nele eu sou mais que vencedor. Aleluia. Maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em nós, do que aquele que vem contra nós. Talvez, sabe, vem pensamentos, palavras, talvez a sua família fala, não, isso não é para você, a idade que você fazer faculdade, você trabalhar agora, isso não é para você, olha aí, quanto tempo que você não faz isso, quanto tempo. Então, são palavras do diabo muitas vezes de fracasso, e as pessoas recebem aquela palavra e falam, é verdade, já não dá mais tempo, é verdade, eu não sou preparado, é verdade, eu não tenho esse intelectual necessário, não é verdade, eu tenho uma dificuldade para falar, eu pregar a palavra lá em cima, não, talvez você foi chamado para isso, e você precisa acreditar, porque você pode, mas eu preciso entender que eu preciso fazer acontecer, eu preciso acreditar, então eu preciso parar com a autossabotagem, aleluia. Fala para a pessoa, ei, se tem eu não sei, mas se tiver, fala para ele, para agora com a autossabotagem, aleluia. Lute, vá atrás do seu sonho, conquiste aquilo que Deus prometeu para você. Quantos tem promessa aqui? Quantos tem promessa aqui? Aleluia. Quantos aqui ainda estão lutando pela promessa, sonhando com ela ainda? Levanta a mão. Aí, irmãos. Muitos aqui levantando a mão, ainda a promessa que ainda não viveu, mas vai viver, aleluia. Preciso caminhar para isso. Eu preciso marchar para isso. Irmão, tem tantas coisas que Deus ele mostrou para mim, irmão. Sabe que eu guardo aqui, porque se eu falar, se eu orar alto, o diabo vai ouvir, e vai ter uma guerra contra a minha vida para paralisar. Tem coisas que eu fico só vibrando dentro de mim, glória a Deus e aleluia, sabe, e estou caminhando para isso, estou estudando, estou buscando, constantemente estou me preparando, dentro daquilo que é um chamado pastoral, é dentro disso. Se eu fazer um curso fora disso aí, psicologia, seja o que for, é para contribuir aqui, porque é para isso que eu fui chamado. E é aquilo que Deus chamou você. Talvez você não foi chamado para ser pastor, não. Talvez Deus chamou você para ser empresário, para colocar muito dinheiro na sua mão, para você abençoar a obra, para a gente abrir um orfanato, para a gente abrir uma casa de apoio, para a gente abrir um restaurante popular, para a gente alimentar aqueles que têm necessidade e ainda dar uma palavra para ele. É verdade. Talvez Deus ele vai prosperar você para a gente comprar a igreja, para a gente trazer pessoas, sabe, que tem um feeling de instrução, para vir aqui nos ensinar, nos instruir. Precisamos de recurso, e Deus vai abençoar você. Não é todo mundo que foi chamado para ser pastor. Aleluia. Talvez Deus chamou você para ser intercessor, e você era para estar lá no fundo com as mãos levantadas, você era para estar na lateral com as mãos levantadas, declarando e profetizando. Deus abençoe este culto, abençoe o pastor, que ele seja usado por Deus. Senhor, eu repreendo todo o levante, toda a orquestração do diabo, que vem roubar a palavra, todo o cansaço, todo o sono, tudo aquilo que o diabo usa
Talvez Deus te levantou para isso, irmão. Tem muitas maneiras de servir a Deus. Então nós precisamos entender a segunda coisa que eu preciso fazer, sabe? Para que eu possa, sabe, transformar a minha vida, transformar a minha história, é se questionar. Se questione. Porque tem gente que não está aberto a aprender, tem gente que não está aberto, sabe, a ouvir uma mudança de mentalidade. Sabe, tem pessoas que tudo é do jeito dele. Não, eu aprendi assim, é do meu jeito. Tem uma nova forma de fazer, tem uma nova técnica, tem uma nova ferramenta, tem um curso, não, eu já sei. Tem pessoas que você vai falar para ele, não, ele é ignorante, fechado. Ele defende uma causa que ele nem sabe. Eu vejo muito disso. Tem gente que fala, eu sou de tal, mas não entende nada. Eu defendo tal, mas não conhece. Então nós vamos nos questionar, será que eu aprendi certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que o caminho que eu estou andando é esse? Procure pessoas, fala, me ajuda. Talvez Deus tenha um propósito com você numa área, procure alguém. Talvez Deus chamou você para ser um psicólogo, vai procurar, vai sentar com a Gabriela, que tem psicóloga aqui, vai se informar. Talvez Deus chamou você para ser uma professora química, né? Nós temos aqui Maísa, procure, temos aqui pessoas. Deus chamou você para ser pastor. Tem mais 3 pastores aqui, 4 pastores, tem um Edson ali também, pastor. Está cheio de pastor aqui, vai sair muita igreja desse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos nos questionar, sabe? Nós temos que ter disposição para ouvir mais. Se questionar até sobre as nossas convicções, naquilo que eu acredito. Será que está certo aquilo que você acredita? Será que está certo aquilo que eu acredito? Irmãos, eu já tive convicções e eu já defendi coisas que hoje eu falo, meu Deus, como que eu fiz aquilo? E ignorância, sabe o que é ignorância? Falta de conhecimento. Então tem pessoas que pela falta de conhecimento, ela se torna ignorante, ela defende uma causa que ela nem sabe. Então nós precisamos nos questionar mais, será que o caminho é este? Será que eu estou realmente certo? Será que você está tão certo assim? Será que você tem feito certo? Às vezes às vezes eu volto nisso, porque eu já fiz muita coisa errada, eu tenho aprendido a me questionar, e uma das coisas que eu aprendi, amado, é ouvir. Todas as pessoas que passaram na minha vida, eu aprendi algo dela. Eu tive um pastor chamado Pastor Daniel. Pastor Daniel, você sentava com ele, você conversava com ele, e você falava, pastor, eu estou sonhando com isso, estou pensando nisso, o que você acha? Eu pensei nisso, um projeto assim, e ele te ouvia lá, você ficava falando para ele. Aí quando você terminava, você esperava uma resposta dele, ele levantava quieto. Ia embora. Passava um mês, ele falava, olha, eu estava pensando naquilo que você falou aquele dia. Demorava. Quando era rápido, era no mínimo 7 dias. Tem pessoas que falam e não tem disposição de parar para ouvir. Irmão, você aprende quando você para ouvir. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de sentar, eu gosto de conversar. As pessoas contribuem no meu crescimento, contribuem no ministério quando eu paro para ouvir elas. Eu cresço quando eu paro para ouvir elas. Eu cresço quando eu paro, sabe, para buscar conhecimento, sabe, seja na internet, dentro disso, tem muitos cursos muito bons, e muitas coisas têm aberto a minha mente, acerca de várias coisas, eu passei a questionar, e muitas coisas que eu aprendi errado, eu estou desconstruindo muitas coisas na minha vida, que eu aprendi errado. Talvez você está lutando, não, eu aprendi assim, não, meu pastor é assim, da igreja que eu vi é assim, irmão, é tempo de se questionar. Não é porque os tempos mudou que você tem que mudar, mas tem que se questionar, será que realmente é isso? Será que está certo? Glória a Deus. Então se questione, reveja seu caminho, reveja suas decisões, esteja aberto para a mudança, rompa com os paradigmas e aprenda sempre, aleluia. Vou falar mais uma vez, esteja aberto para a mudança, rompa com os paradigmas e aprenda sempre, aleluia. Então uma segunda
passos para você transformar a tua vida, transformar a tua história, se questionar. E o terceiro é esse aqui, autorresponsabilidade. Você pode falar autorresponsabilidade? Não olha, mas só dá uma cutucadinha assim. Autorresponsabilidade. Sabe? Seja uma pessoa. É duro o que eu vou falar aqui, irmão. Mas seja uma pessoa que entenda que você tem a vida que você merece. Talvez não é a vida que você quer, mas é a vida que você merece. Hoje eu sou fruto das minhas escolhas. Poderia estar muito melhor do que estou hoje, inclusive ministerialmente. Eu poderia estar muito mais bem preparado intelectualmente. Se eu tivesse ouvido minha mãe quando falava para mim, estuda, se prepare. Mentores falaram, capacita, faça isso. E eu não dei ouvidos. Eu tenho muitas pessoas que falam assim, a minha vida é isso, mas é porque eu nasci assim, é culpa dele, a culpa é do meu marido, a culpa é do presidente, a culpa é esse Brasil. Irmão, nós devemos ter essa autorresponsabilidade. Seja uma pessoa que entende que cada um tem a vida que merece. E sua vida é ruim, porque em algum momento, sabe, você fez por onde? E essa palavra eu sei que às vezes ela é um pouco dura para algumas pessoas que recebem ela, porque eu já ouvi essa palavra. Uma vez em um dos sermões, há muitos anos atrás, eu ouvi isso, e isso mexeu comigo. Você tem a vida que você merece. Eu falei, meu Deus, eu mereço essa vida. Eu falei, essa vida que eu não quero. Não era a vida que eu queria, mas era a vida que eu merecia, porque eu estava caminhando por aquilo. Mas eu decidi mudar. E por isso que nós estamos aqui, num ambiente de mudança, num ambiente de transformação. Então mude, tenha essa autorresponsabilidade. Aleluia! Pare de querer mudar os outros, pare de querer querer mudar o mundo, pare de querer de transferir a responsabilidade, sabe, no mínimo, aquilo que eu estou vivendo, no mínimo aquilo que você está vivendo, de alguma maneira você permitiu. Eu não digo uma questão de um aborto, eu não digo uma questão de um estupro, entendeu? Mas tem pessoas que se permitiu, sabe, lá no namoro apanhou. Aí no noivado apanhou, permitiu. Agora está apanhando a vida inteira, mas por que está apanhando? Porque se permitiu, não permita. Tem pessoas assim, sabe, houve uma agressão, perdoe, recomece. Mas se isso não muda, você está permitindo. Eu ouvi uma vez uma frase que diz assim, tudo que você permite estabelece. Tudo que você permite estabelece. Então tem muitas coisas que você está vendo porque você permitiu há muito tempo. Houve uma traição, perdoa, houve de novo, perdoa, houve, perdoa. Mas 10 anos repetindo a mesma coisa, você está permitindo. Eu sou a favor do perdão, tem que perdoar, recomeçar. Deus na cruz do Calvário estava morrendo para nos dar um recomeço, para nos dar uma nova oportunidade. Sabe, nós temos que dar uma nova oportunidade para o nosso cônjuge, para o nosso vizinho, para o nosso parente, para o nosso amigo, para o nosso irmão. Temos que recomeçar, mas nós não podemos viver na permissividade, porque nós estamos estabelecendo um padrão sobre a nossa vida. E muitas coisas é a nossa responsabilidade. Por isso a terceira coisa para mudar para mudar a nossa vida é a autorresponsabilidade. Você pode falar autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade. Sabe, nós precisamos desenvolver isso. Precisamos trabalhar para isso. Sabe? Olhe para dentro de você. Nós precisamos olhar para dentro de nós muitas vezes e se perguntar, Deus, o que eu tenho? Não é nem o que eu tenho. Deus, o que eu preciso mudar? Abaixe sua cabeça aí. Feche seus olhos. Pergunta para Deus, Ele vai falar para você. Em 30 segundos Ele vai falar para você. Pergunta, Deus, o que eu preciso mudar? Aleluia. Volte para cá. Sabe, nós temos que olhar para dentro de nós e ir para Deus e falar, Deus, o que eu preciso mudar? Deus, eu preciso fazer o quê? Deus, o que o Senhor tem para mim?
Às vezes você está fracassando, às vezes as coisas estão dando errado na sua vida, porque não é o que Deus tem para você. Às vezes está correndo atrás daquilo que você quer para você mesmo. Às vezes o que Deus tem para você é diferente, e você, como diz o ditado popular, está dando murro em ponta de faca, está lutando por algo e não dá certo. Jeremias diz aí, versículo 29, meditamos nele, versículo 11, eu é que tenho planos para vós, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos para dar a vocês esperança e um futuro ainda melhor, aleluia. Talvez você está correndo atrás dos seus planos, mas tem os planos de Deus. Por isso que é importante a gente ter essa autorresponsabilidade, olhar para dentro de nós e falar, Deus, o que eu preciso mudar, Deus, o que eu preciso fazer, as coisas estão difíceis, irmão, talvez está correndo atrás dos seus sonhos. Será que está correndo atrás daquilo que Deus mostrou para você? Por isso que nós precisamos nos questionar acerca do propósito. E não é porque, às vezes, seu propósito, seu pastor, você não pode também viver o seu sonho. Você pode viver o seu sonho, mas você jamais deve abandonar o seu propósito. Talvez seu propósito seja um missionário, vai ser missionário. Talvez o seu sonho, viva seu sonho, mas não abandone aquilo que Deus tem para você, amém? Glória a Deus. Então, amado, você sabe, olhe para dentro de você e lute, vá até o fim. E quarto, para a gente concluir, dentro das quatro posturas que eu e você, quatro posturas que nós devemos ter para transformar a nossa vida. A quarta é haja, haja. Você pode falar para a pessoa, haja. É tempo de agir, aleluia. Sabe, acreditar é bênção. Se questionar, ter autorresponsabilidade, mas é importante você agir, fazer acontecer, sabe? Vai fazendo, vai aprendendo, vai estudando, vai recomeçando, continue andando, continue orando, continue no processo, continue no deserto. Se alguém conseguiu, se alguém pode, você também pode. Que nós precisamos ter um padrão. Irmão, qual é o seu padrão? O Hugo é faixa preta em judô. Tenho certeza que ele tinha um padrão dentro dos treinamentos. Eu quero ser igual a tal. Todo atleta tem um padrão. Eu sou um pastor. E eu tenho um padrão. Eu tenho 4 pessoas que eu olho para ele. Eu não quero ser ele. Eu não quero ser igual a ele. Mas eu desejo, sabe, desenvolver, ter um nível de crescimento, um nível de maturidade, de abordagem, de autoridade como ele tem. E eu pesquiso o que ele pesquisa, eu vejo o que ele vê, porque eu tenho um padrão. Então, naquilo que você sonha, você precisa, sabe, caminhar para isso, buscar ter um padrão. E sendo assim, você também vai conquistar, você também vai chegar. Irmão, você precisa acreditar no seu potencial. E como nós lemos aqui em Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Precisamos fazer. E parar de olhar para dentro de nós e falar, não, eu não consigo, eu não sou capaz. Uma vez eu vi uma ilustração, uma história, onde um alcoólatra, e ele trabalhava na mecânica e ele perdeu a família, e começou a beber demais, ele era violento, e a mulher abandonou, ele teve 3 casamentos, e todas as mulheres abandonou ele, porque ele bebia demais, era agressivo, ele batia nos filhos, e acabou que ele foi parar no fundo do poço. E certa vez ele estava bebendo no bar, e bebeu, e já tinha uma conta lá, e quando terminou ele falou, coloca de pendura mais essa conta. O dono do bar já estressado com a situação, também agrediu ele, jogou ele na rua, e veio um amigo, ele tinha um amigo veio, pegou ele, e falou, Joaquim, o que você fez para você chegar onde você chegou? Joaquim, o que você fez na sua vida para você estar assim, no fundo do poço como você está? Aquele alcoólatra olhou assim e falou assim, a culpa é da minha família. Se eu estou assim, é culpa da minha família. Que meu pai era alcoólatra, meu pai era agressivo, meu pai batia, meu pai tinha feito passar fome, meu pai perdeu tudo. Em certo momento eu saí de casa, abandonei.
tentei reconstruir minha vida, mas minha vida é um fracasso por culpa dos meus pais. E eu tinha um irmão, e meu irmão também foi embora, e com certeza ele se tornou a mesma coisa que eu me tornei, um fracasso. Em outro estado, um homem, um empresário de sucesso, tinha uma família, cuidava de sua família, tinha muitas obrigações, administrava a sua empresa, administrava as reuniões, chegava com muito trabalho e falava: ei, paciência, tudo vai dar certo. E ele prosperou, ele dava palestra, e uma vez, uma das palestras, perguntaram para ele: você é um homem de sucesso, tudo que você faz dá certo, o que foi responsável para você ser o homem que você se tornou? Ele olhou e falou assim: a minha família. O meu pai era agressivo, meu pai era um bêbado, meu pai agredia minha mãe, faltava alimento, e eu agradeço a minha família, eles formou o homem que eu sou, porque eu olhei para aquilo e eu falei: eu preciso ser melhor. Aquilo que minha família gerou que não teve, sabe, eu lutei para ter. A consequência de eu ser o que eu sou é da minha família, que eles provocou uma situação que gerou em mim uma necessidade de me tornar um homem melhor. E ele falou: eu tinha um irmão gêmeo, e eu saí de casa, e meu irmão tomou outro caminho, e com certeza ele se tornou um homem igual eu sou. Ele estava falando do Joaquim, o que se tornou um alcoólatra. Sabe, tudo é uma questão de uma mentalidade, tudo é uma questão, sabe, de uma decisão de como vai ser a minha vida. Tudo é uma questão de, como eu falei aqui no comecinho, de fazer acontecer, de entender que eu posso, e sair do vitimismo, sair, sabe, dessa situação de coitadinho, de fracassado. A culpa é da minha família, a culpa é de fulano, eu não acredito em mim, eu acho que eu não sou capaz. Não assumir essa autorresponsabilidade. Então, amada, a palavra que Deus vem ministrando, sabe, nessa semana comigo foi isso, uma questão de um posicionamento, porque estamos vivendo dias difíceis, estamos ou não estamos? Mas eu e você fomos chamados para fazer acontecer, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, mano, e nós precisamos parar, sabe, com uma autossabotagem, amém? Eu sei que você já falou, mas eu quero que você olhe dentro do olho dessa pessoa, independente. Eu creio que você não é, eu acredito que ela não é, mas eu quero que você fale para ela: pare com a autossabotagem. Quer que você fale para essa pessoa do seu lado: pare com a autossabotagem. Fala para ele: você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz. Aleluia, glória a Deus. Ser forte e corajoso. Essa é a palavra, amado, que Deus tem ministrando para nossas vidas. Mas eu e você, nós como igreja, nós como povo de Deus, precisamos entender que eu e você, nós precisamos nos posicionar. Aleluia. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Mas antes de orar com você,